Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre, novamente, um jogador voltando à tona no esporte, um atleta com bom destaque revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, que é o Oscar Romero. Você lembra dele? Hoje com 32 anos de idade, ex-Botafogo, São Lourenço, Boca Juniors, Alavés, no futebol espanhol. Teve bom destaque também vestindo a camisa do Racing. Uma atualização sobre esta notícia, segundo o canal no YouTube, o Meu Esporte, tá? O Leão recentemente, aliás, Notícias do Esporte, o Leão recentemente voltou a buscar informações a respeito desse atleta e uma apuração também do Edinho do Esporte, tá? Em relação a essa história do Oscar Romero, essa atualização no dia 14 de fevereiro de 2025. Ele garantiu o seguinte: assim que saiu informação da rádio informando que ele estava palavrado com o esporte, eu falei com pessoas do esporte e me informaram o seguinte: tivemos interesse, mas quando fechamos com o Atencio, saiu do foco. Vamos aguardar, não sei se mudou nada, tá bom? Então seria aí uma outra informação a respeito desse cenário. O atleta que estava palavrado com o esporte para essa temporada, tendo a preferência, ou pelo menos a mudança de direção da diretoria do rubro-negro para o Atencio, o argentino, junto à compra ao Independente. O Oscar Romero, que diferentemente do Atencio, hoje está livre no mercado após a sua passagem indiscreta, pelo menos decepcionante, vestindo a camisa do Botafogo, onde ele fez apenas um gol e deu 5 assistências em 27 jogos. A grande questão do Oscar Romero, que até foi especulado em outros clubes aqui no Brasil, é que o salário dele é muito alto. Segundo o portal Agência RTI Sport, o jogador recebia algo na faixa de 700, 800 mil reais mensais lá no Botafogo e ainda o pagamento de luvas, né? Então, no total, o Botafogo ele pagava algo na faixa de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Tá? Basicamente isso com todas as burocracias, sendo aí algo na faixa de 800 mil reais mensais apenas de salário. Então não é um jogador barato, acho que dificilmente o esporte conseguiria concretizar essa negociação por menos de 600 mil reais mensais, por exemplo, até porque o real se encontra desvalorizado perante ao dólar, mas é um cara que hoje está livre, né? Avaliado em aproximadamente 1 milhão e 700 mil euros, pode atuar tanto como um meia central, como também pelos lados. Nesse mapa de movimentação você pode observar que na temporada passada na Série A, o Oscar Romero ele foi muito mais um ponta, né, um meia pela direita, do que propriamente um camisa 10, com essa característica de trazer essa bola para dentro. Outros mapas recentes também, onde ele conseguiu um bom destaque lá no Boca Juniors, aí ele vinha jogando mais centralizado, como um camisa 10 de fato, né, 16 jogos, 13 deles como titular, e 2 gols marcados, uma nota média muito boa. Aqui outras apresentações dele na primeira divisão argentina, tanto pelo Boca Juniors quanto também pelo Racing. Você pode deixar a sua opinião em relação ao Oscar Romero. Esta posição, seja ela de camisa 10 ou de pontas, né, para essa função mais armadora, o Sport hoje tem o Lucas Lima, também o Johan e o Atencio, apesar que o Atencio também pode jogar pelos lados. Nas pontas, tem um jogador que vem chamando muita atenção, que é o Lene Lobato, um atleta que eu particularmente não tinha essa grande expectativa, mas se a Série A começasse hoje, seria um titular. Ainda tem outras opções como o Gustavo Maia, o Christian Barleta, o próprio Atencio, que pode jogar por ali, o Ortiz também, que é um meio, camisa 10, também pode jogar pelos lados, o Carlos Alberto, o Romarinho, enfim, os outros garotos da base também que merecem atenção. Então penso que são duas posições que não vejo a necessidade do esporte procurar uma nova chegada nesse momento, mas como a janela de transferência se encerra agora, beleza que para atletas livres no mercado ainda podem fechar posteriormente, mas essa primeira janela já se encerrando no próximo dia 28 de fevereiro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Pepa e uma situação muito ameaçadora, né, no seu cargo de comandante no esporte, após mais uma eliminação do clube na primeira fase da Copa do Brasil e de uma maneira assim inacreditável, né? Um esporte que não consegue convencer ainda nessa temporada, conseguiu até fazer alguns jogos interessantes, só que nos mais importantes até agora, o esporte deixou muito a desejar e em partidas fáceis, né? Vamos ser sinceros, a diferença do esporte para o Náutico, o Santa Cruz, o Operário também nessa eliminação, ainda na primeira fase da Copa do Brasil, é gigantesca. E naqueles jogos onde a gente já esperava uma postura diferente, como no caso na partida contra o Fortaleza em casa, o Sport também conseguiu sair derrotado, mesmo fazendo um bom jogo, mas o que importa é a bola na rede, a consistência e são as vitórias. Algo que o técnico Pepa não vem conseguindo engatar desde a reta final da Série B do ano passado.
O Pepa comentou sobre isso, tá? Sobre este momento de pressão também no clube, e ele afirmou o seguinte, ó, na sua coletiva de imprensa, abre aspas, não tenho tempo sequer para pensar numa situação dessas, no caso de demissão. Tenho tempo sim para refletirmos, para pensarmos o que estamos e conseguir fazer bem. E fecharmos, trabalharmos, temos a humildade para reconhecer que não estamos no melhor momento. Sinceramente, eu acredito muito no trabalho e só no trabalho, tá? O Sport que terá o seu próximo compromisso no Campeonato Pernambucano, no mata-mata, contra o Decisão, no próximo final de semana. O Sport que, no meu entendimento, tá, com as apresentações até aqui, seria sim algo justificado a demissão do Pepa, tá? Mas eu pensaria de uma maneira diferente. Por quê? Vamos lá. Aqui dando minha opinião, eu não demitiria o Pepa agora, porque o Sport ele fez um elenco voltado com as características do técnico português. O Sport ainda não convence, é bem verdade. Já são 3 derrotas e as 3, inclusive, com o time principal. Não era nem aquele time, por exemplo, do começo do ano. Além disso, tá? Além disso, a eliminação da Copa do Brasil. O Sport ele fez um esboço e até conseguiu fazer alguns jogos interessantes com um elenco mais, com adversários mais frágeis. O Sport, inclusive, conseguiu golear. O mercado de técnicos hoje, ele também é ruim. Eu vou fazer um vídeo mais tarde falando exatamente sobre as opções. Há técnicos bons? Até tem. Só que são técnicos caros, algo próximo de R$1 milhão. Igual, por exemplo, o Renato Gaúcho, um Tite, um Felipão. Então, eu quero comentar também sobre isso. E outra questão. Eu gosto do Pepa, das suas características de jogo. Ainda não está funcionando, é bem verdade, mas eu daria uma última chance para o treinador nesses próximos jogos, entre Campeonato Pernambucano e também a Copa do Nordeste, onde o Sport terá sim bons desafios, o Decisão no final de semana, e aí engata uma sequência legal na Copa do Nordeste, com CRB em casa, o Sport precisa ganhar, um adversário da segunda divisão que vai dar trabalho também, e o Vitória lá no Barradão. Então assim, eu daria essa última chance para o Pepa de demonstrar um futebol mais consistente, de conseguir engatar 3, 4 vitórias seguidas e de jogar bem também contra adversários mais fortes nesta última sequência pré-Série A, tá bom? Se não conseguir corresponder, aí sim eu pensaria em uma demissão. Claro, já volto a repetir, aquilo que o Pepa ainda não apresentou nessa temporada já seria o suficiente para a sua demissão. Mas eu gosto do Pepa, eu acho que é um técnico que tem um potencial. O Sport ele fez um elenco com a cara do técnico português também, com as contratações de estrangeiros, as suas indicações, diferentemente do ano passado, onde ele chega na metade do ano, esse elenco ele tem a cara do Pepa, as suas decisões, correto? Então isso acaba me pegando um pouco para buscar uma demissão neste momento e ainda trazer um técnico que provavelmente o torcedor também não vai gostar, tá? A não ser que o Sport tenha esse culhão de ir no mercado e trazer um técnico de algo próximo de R$1 milhão. No restante, vai ser trocar por um nível técnico semelhante àquilo que a gente já viu passar no clube. Então, eu daria essa última chance para o Pepa. Os créditos dele, eu acredito que já acabaram, tá? Com essa eliminação na Copa do Brasil e também do ano passado naquela reta final. Vale lembrar, ele começa, chega muito bem, mas a reta final do Sport ela foi decepcionante, em algum momento até mesmo com o torcedor desconfiando de um acesso à elite. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários. Se você concorda comigo nessa questão de esperar só mais um pouco, se você entende que já seria um momento agora já para buscar uma demissão, ele afirmou o seguinte também, que tínhamos total a responsabilidade de vencer. Precisamos assumir que fomos incompetentes em campo, devíamos fazer mais e melhor. Pelo menos assumindo também as culpas também dos últimos jogos e essa falta de um bom futebol apresentado até agora. Na sequência da Copa do Brasil, você faz a sua aposta com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com duelos inclusive de hoje. A vitória do Fluminense contra o Águia de Marabá, pagando R$1,36 a cada real apostado. Vitória também do Remo contra o Gás, na cotação de R$1,36. Da Ponte Preta contra o Concórdia, pagando R$2. Também do Bragantino contra o Souza da Paraíba, R$1,65. E do Coritiba contra o Ceilândia a R$1,90. Esse bilhete no total está numa odd de 11,63. Se você apostar, por exemplo, R$5 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até 58,14 com a Betfair. Não perca essa chance, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo.